Carolina, né, que vocês conheceram, é meu colega de residência, é meu R3, foi meu R3 lá na residência, é nefro, e foi professor de fisiologia há muitos anos aqui na Univale, professor de sêmio também. E como a gente dividiu a aula de fisiologia renal em 2 ou 3 partes, ou mais partes, e essa primeira aula de 1 hora e pouco, é sobre a filtração glomerular, eu convidei o Eduardo para vocês conhecerem ele conhecer vocês. Então, vocês podem interromper, né, ou deixem as perguntas para o finalzinho, como vocês acharem melhor, e daí, oportunamente, quando a Bárbara é a chefe da Liga, quando ela quiser, a gente marca a sequência da fisiologia, talvez mais 1 ou 2 aulas, e aí, se vocês forem bem bonzinhos, talvez a gente convença o Eduardo a participar. Vamos lá. Vocês não me acharem muito chato, vamos ver. Muito bem. Então, a formação da urina, né? Vocês já estudaram, pelo que eu entendi, vocês já tiveram algum contato com isso, e também com a anatomia e a histologia dos rins, então vocês já não são novatos no assunto, mas a formação da urina começa com a filtração glomerular. E é um assunto que é interessante de vocês estudarem bem, porque a gente nota depois que colegas de outras especialidades e tal, mesmo aquelas relacionadas com as doenças renais, o tópico de filtração glomerular nem sempre é uma coisa muito clara, muito bem entendida nas matemáticas dos volumes, e que história é essa de filtrar 180 para urinar só 1 litro, e o que é a função renal, todos esses conceitos que são muito importantes depois quando a gente se comunica e quando a gente conversa sobre doenças renais e a alteração de função renal e as alterações renais. Então, a filtração glomerular é o momento inicial da formação de urina e é talvez, assim, a atividade mais específica do rim, né? O rim, vocês sabem que tem várias outras atividades, excreção de ácido, participa do equilíbrio ácido-básico, participa do metabolismo do sódio, participa da produção de eritropoetina, produz vitamina D, participa do controle da pressão arterial através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas a função da qual o rim é mais especializado e tem um aparelho absolutamente único no contexto da fisiologia é a filtração glomerular. Todas as outras atividades são misturadas com os outros órgãos, fazem parte, são igualmente importantes, mas a filtração glomerular é aquela que é a mais específica. Tanto é que quando a gente, como médico, vocês como médicos, forem se referir à função renal, mesmo sabendo que os rins têm várias funções, quando vocês falarem em função renal, vocês vão estar se referindo à filtração glomerular. Vocês vão dizer, o rim não está funcionando. O que quer dizer isso? Que a filtração glomerular não está funcionando. Ninguém está falando aqui de eritropoetina, ou de vitamina D, ou de equilíbrio ácido-básico, vocês vão estar falando de filtração glomerular. Então, esse conceito inicial, assim, é muito importante. Para vocês que já estudaram a anatomia do rim, né? Então, esse primeiro slide, poderia ter vários outros aqui, mas eu acho que esse aí resume bem o glomérulo e aquelas estruturas que são definidoras dessa atividade do rim, que é a filtração glomerular. Então, vocês estão olhando essa figura ali da esquerda para a direita, bem no cantinho da esquerda, tem o glomérulo como um todo, com a sua cápsula de Bowman e a arteríola aferente e eferente. Logo à direita tem um corte tomográfico, como se fosse desse glomérulo, mostrando todos os tipos de células que compõem essa
essa estrutura. Então, em amarelo ali tem a cápsula de Baumann, em azul ali, ou em roxo, né, tem a reflexão da cápsula de Baumann sobre os capilares glomerulares ali, formando os podócitos e os seus pedicelos, são aquelas estruturazinhas roxinhas e lineares ali, que acompanham os capilares. O capilar, que está representado aí em vermelho, chamando atenção ali para as fenestras ou para os poros da parede capilar, que os diferencia de todos os outros capilares do nosso organismo. E, finalmente, ali, naquele esverdeado, azulado, ali, tem as células mesangiais, que são bastante importantes na manutenção dessa estrutura nesse formato de filtro, né? Como vocês podem ver, o glomérulo ele é alimentado por duas arteríolas, né? Arteríola aferente e eferente. Ele não tem uma saída como nas outras estruturas do nosso organismo, que tem rede capilar, onde tem uma arteríola levando para capilares e depois vênulas, né? A gente tem duas arteríolas e uma rede capilar entre elas. E isso é que torna o glomérulo tão especial e tão capaz de filtrar. Então, isso está representado de forma esquemática. Na realidade, as arteríolas e o túbulo, todos eles entram num polo só do glomérulo, então está de forma esquemática ali no quadrinho à direita. E, finalmente, naquele quadrinho mais embaixo, a gente tem um corte que seria num aumento de microscopia eletrônica, mostrando um corte como se fosse um corte milimétrico de um pedacinho do capilar glomerular, de um daqueles capilares que estão representados em vermelho à esquerda. Então, só um pequeno corte mostrando todas as camadas pelas quais o filtrado glomerular, que a gente vai estudar agora como é que ele se forma, vai atravessar. Então, claro que o sangue está na partezinha vermelha ali, que representa a parede do capilar glomerular, que repousa sobre aquela parte um pouquinho mais rosa, ali, um pouquinho mais clara, que é uma membrana basal, e sobre essa membrana basal está representado ali os pedicelos dos podócitos, certo? Formando, então, o que a gente chama de barreira glomerular, ou barreira de filtração, que é por onde o filtrado glomerular vai ter que atravessar para cair naquele espaço que na figura superior ali vocês notam, representado em amarelo, que é o espaço de Baumann, ou o espaço glomerular. Urinário. O espaço urinário, espaço que é formado pelas duas membranas da cápsula de Baumann, né? A cápsula de Baumann se reflete sobre os capilares, né? Essa parte que é refletida e que fica em contato com os capilares se diferencia nos podócitos, mas pertence à mesma estrutura epitelial da cápsula de Baumann, e isso é que vai constituir, então, esse filtro, né, glomerular. Podemos passar para o próximo. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta, porque é uma coisa que chama atenção na fisiologia do rim e que é, de novo, diferente de qualquer outro órgão, né, é a composição do filtrado glomerular, né? Essa estrutura que vocês viram ali, que existe numa quantidade de mais ou menos... Quanto, Denise? 1.200.000 de cada lado. 1.200.000 em cada rim, né? Essas estruturas são capazes de um volume de filtração para os parâmetros de um organismo, assim, de um homem adulto, 70 quilos, espantoso, né? Ou seja, o rim é capaz de, em 24 horas, filtrar algo como 125 mililitros por minuto, que vai dar mais ou menos 180 litros por dia, né? E essa capacidade que o rim tem de filtrar, que depois, obviamente, quando a gente
sair da filtração glomerular e ver as funções dos túbulos renais, que vão ser reabsorvidos, e essa variação aí de volume filtrado e reabsorvido permite ao rim excretar e concentrar e diluir as substâncias e exercer funções assim numa proporção muito poderosa em relação aos outros órgãos. Então, quando o plasma ou o sangue, né, que está passando pelos glomérulos, que entram pela arteríola aferente, saem pela arteríola eferente, passam por esse filtro, né, por esse glomérulo que a gente viu a estrutura ali em cima, cerca de 20% desse plasma é filtrado, que vão resultar, então, nesses 180 litros aí que a gente falou. Então, o rim, não está escrito aí nessa projeção aí, mas ele é o órgão que, considerando o seu tamanho, ou por grama de peso, é o órgão que mais recebe sangue no organismo. Ele recebe cerca de 20% do débito cardíaco para um órgão que é relativamente pequeno comparando com outros, como cérebros, intestinos, etc. Justamente para poder exercer essa função. E aquele capilar glomerular que a gente mostrou ali, ele tem características especiais que permitem executar essa função de filtração, que é sofrer uma alta pressão hidrostática, pelo fato de ele estar localizado entre duas artérias, e não de um lado uma artéria e do outro uma vênula, como vocês veem no resto do organismo. Então, ele joga uma alta pressão hidrostática, também pelas características da artéria renal, que é uma artéria grande, pelas bifurcações até chegar na arteríola aferente. Ele tem uma alta permeabilidade, vocês puderam ver na figura anterior, que ele tem umas fenestras, uns poros, que são os maiores do nosso organismo, permitindo a passagem de muita quantidade, especialmente de água, mas também de outras substâncias. E tem aquela membrana capilar glomerular, ou barreira de filtração, que são uma célula endotelial, como qualquer capilar, que repousa sobre uma membrana basal já especializada e circundada por aqueles pedicelos dos podócitos que tornam essa filtração suscetível a um controle. A gente vai ver como é que isso acontece. Então, essas são as características especiais do capilar glomerular. O que eles têm de diferente? Estão entre duas artérias, trabalham com uma pressão hidrostática muito maior do que nos outros capilares do organismo, tem poros ou fenestras que são diferentes dos outros capilares também, e fazem parte ali de uma estrutura cercado por esses podócitos aí, responsáveis por um controle da sua filtração. Podemos passar para o próximo. Vai comentando aí, se vocês estão indo bem. Bom, como o papel dessa estrutura, desse glomérulo, é formar um filtrado, ou seja, o sangue que vai passar por dentro dos capilares vai deixar uma parte que vai ser filtrada, vai sair desses capilares em direção ao interstício, como acontece nos outros tecidos. Só que aqui, esse interstício nada mais é do que o espaço urinário, que é aquele espaço entre as duas membranas da cápsula de Bowman, a membrana epitelial e a membrana que se refletiu sobre os capilares. Isso deixa entre elas duas um espaço. E nesse espaço é que o filtrado glomerular vai cair. Esse filtrado vai ser composto de água e de diversos solutos, substâncias que estão dissolvidas no plasma, né? E claro que, como todo filtro, ele vai ter um papel de não deixar passar tudo.
Por isso que é chamado filtro, senão passaria tudo. Então, o que é um filtro? É uma estrutura pela qual passa líquido e algumas moléculas que são de determinado tamanho ou de determinada característica, como a gente vê. No caso do glomérulo, esse filtro glomerular seleciona aquilo que vai passar de duas formas. Uma, pelo tamanho da molécula. Então, moléculas pequenas, como sódio, potássio, magnésio, passam livremente. Glicose passa livremente para o espaço urinário. Água, né? Estruturas muito grandes, como as hemácias, os leucócitos, não passam de forma nenhuma. Bactérias, etc. E substâncias que variam o tamanho, como no caso nosso, do ser humano, as proteínas, vai depender do tamanho. Além disso, aquelas estruturas que a gente mostrou para vocês lá, especialmente os podócitos, que cercam os capilares e que fazem uma terceira camada da barreira de filtração, teria a célula endotelial, a membrana basal e depois os podócitos. Então, eles cercam cada capilar, com espaços muito pequenos entre os pedicelos, que são aquelas ramificações dos podócitos. Esses podócitos têm a característica de serem carregados eletronegativamente. Então, proteínas carregadas eletronegativamente têm muito mais dificuldade em passar. Então, existe uma barreira de tamanho, determinada pelo tamanho da molécula, e tem uma barreira elétrica, que evita a passagem, ou torna mais difícil a passagem de proteínas com carga negativa. Ali tem a figura do Gades está errada, esqueçam ali, tem uma informação errada. Não, mas a gente viu isso, lembra lá? Isso, mas eu já corrigi no slide que vai vir aí depois, na próxima projeção. Okay. Pode passar. Então, podemos passar. Então, isso é bem importante, né, essa característica. Então, aí a direita, esqueçam aquela figura da esquerda que é que está errada, da direita que está certa. Então, o que a gente nota nesse gráfico aí, né? Os fisiologistas sempre gostam de tudo que eles fazem, eles dão um jeito de expressar em gráficos, que nem sempre são muito fáceis da gente entender. Mas o que está mostrando esse gráfico? Na linha horizontal, a gente tem o tamanho do raio das moléculas de algumas proteínas, certo? No caso aí, eles fizeram esse estudo com uma molécula de destran, que é um açúcar complexo, certo? E o que mostra isso aí? Que esse destran é um açúcar que o cientista lá, o que está fazendo o estudo, pode usar vários tamanhos de molécula, basta acrescentar algumas moléculas e a molécula vai ficando maior ou menor. Então, ele fez vários tamanhos de molécula que estão expressos ali na linha horizontal. Na linha vertical é a capacidade dessa substância passar pelo filtro glomerular, certo? Então, o que se vê ali? Na cor azul, que é o destran neutro, sem carga elétrica, à medida que o tamanho da molécula vai aumentando, a filtrabilidade, a capacidade de passar pelo filtro vai diminuindo. Ou, se vocês quiserem ver da direita para a esquerda, à medida que a molécula vai diminuindo, a filtrabilidade, a capacidade dela passar pelo filtro vai aumentando. E depois, na linha preta e vermelha, mostra a influência da carga elétrica. Então, esse açúcar, ele também tem a capacidade de poder ser carregado com ânions ou com cátions, ser carregado negativamente ou positivamente. O que acontece? Quando a gente carrega o ânion positivamente, o açúcar, positivamente, ocorre aquele fenômeno que está mostrado pela linha vermelha, ou seja, a filtrabilidade dele fica maior, porque a barreira de filtração glomerular ela é eficiente para cargas negativas. Os pedicelos dos podócitos formam entre si uma estrutura chamada diafragmas,
e esses diafragmas, mais algumas substâncias que são produzidas pelos próprios podócitos lá, são carregadas negativamente. Então, uma substância positiva passa facilmente, não é impedida ou repelida por essa carga negativa. E o oposto ocorre quando a gente carrega esse açúcar negativamente, a filtrabilidade dele cai muito. E isso é independente do tamanho da molécula, esse efeito elétrico. Por que isso é importante? Parece ser um detalhe, assim, qual é a importância disso? A importância é que a albumina, que é a nossa principal proteína do plasma, é a proteína que a gente tem em maior quantidade, e que vocês já estudaram nas outras áreas da fisiologia, que tem uma grande importância por causa da pressão oncótica que ela exerce, ela atrai água para dentro dos vasos, pelo seu tamanho de molécula e poder oncótico, ela tem um tamanho limítrofe para passar pelos poros glomerulares. E ela não o faz, então a albumina não sai pela urina, porque ela é carregada negativamente. E pasmem, né? Mas existem algumas doenças em que só existe alteração da barreira glomerular, alteração nessa carga elétrica. A gente chama de podocitopatias, são doenças dos podócitos mesmo, que param de produzir essas substâncias negativas, e a consequência disso é a perda de albumina na urina, numa síndrome que a gente chama de síndrome nefrótica, que vocês vão provavelmente estudar mais adiante. Então, isso é uma coisa, sim, importante. Então, só para fazer um parênteses aqui, a gente pode perder a albumina em várias doenças chamadas glomerulopatias, né? Quando essa barreira de filtração glomerular está prejudicada, tem vários mecanismos, né? Vários nomes de doenças e vários mecanismos que causam glomerulopatias. É essa que o Eduardo falou, para salientar que só a carga elétrica está alterada, e como a albumina é uma molécula que passa no tamanho do filtro glomerular, perde só por alteração da carga, né? Mas a gente pode perder a albumina e ter síndrome nefrótica, ou seja, perder grandes quantidades de albumina, que é uma doença bem complicada, por vários mecanismos de doença glomerular. Beleza. Olhamos para o próximo. Pode passar, Nadine. Bom, para que a gente consiga compreender bem a filtração glomerular e as forças que estão envolvidas na determinação da quantidade do filtrado glomerular, é interessante a gente fazer esse exercício que tem nessa figura ali da esquerda, fazer um esquema, uma coisa esquemática. O que mostra essa figura da esquerda? De uma forma esquemática, né? Ou seja, de uma forma não anatômica real, ele mostra ali a arteríola aferente, a arteríola eferente, e aquele balãozinho ali no meio seria a representação do capilar glomerular. E em amarelo embaixo, a representação da cápsula de Bowman, ou, se vocês quiserem, do espaço urinário para onde vai cair o filtrado. Por que se faz esse esquema? Para a gente conseguir compreender quais são as forças que estão envolvidas na formação do filtrado glomerular. Então, vocês estão vendo aqueles vetores ali representados, que a gente tem um vetor apontando para... O capilar está representado em rosa ali, o vetor que está apontando para fora do capilar, ou seja, aquela força de filtração, é determinado pela pressão hidrostática do capilar glomerular. Aquela pressão hidrostática que deriva lá da pressão arterial do paciente, ou da pessoa, né? Portanto, dependente do débito cardíaco, dependente da pressão arterial, dependente da volemia, de tudo, né? Então, como essa arteríola aferente recebe uma pressão arterial maior do que a maioria das arteríolas do organismo, esse capilar recebe uma pressão hidrostática relativamente grande, está ali representada em torno de 60 milímetros de mercúrio, pode ser até um pouquinho mais. E os vetores que estão contrários
a essa filtração glomerular, quais são? A pressão coloidosmótica, ou a pressão oncótica do capilar glomerular, que, como nos outros capilares do organismo, é representada principalmente pela albumina, e que atrai a água para dentro do vaso. Portanto, é uma força que se opõe à força hidrostática que está empurrando o filtrado para fora. E, obviamente, se o filtrado vai cair num espaço, e esse espaço é preenchido de líquido, e ele é limitado, a cápsula de Bowman tem um tamanho limitado, então, se vocês têm uma quantidade de líquido dentro de um espaço limitado, obviamente, ela também vai ter uma pressão. E essa pressão, obviamente, vai estar se opondo também à pressão hidrostática. Se vocês acompanharem o raciocínio daquilo que a gente está falando, vocês já imaginariam que parece que está faltando uma força aí na equação ou no desenho, que seria a pressão oncótica da cápsula de Bowman. Mas por que ela não está representada ali na figurinha? Porque, como o capilar glomerular não deixa sair albumina, essa barreira de filtração que a gente mostrou para vocês não deixa sair albumina, a força coloidosmótica desse espaço amarelinho ali, do espaço urinário, é desprezível. Então, ele nem é representado na forma. Então, se perguntarem para vocês quais são as forças envolvidas, as forças físicas envolvidas na filtração glomerular, é a pressão hidrostática do capilar glomerular, que tende a formar o filtrado, e duas forças que se opõem, a pressão coloidosmótica do capilar glomerular e a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, né? Obviamente que aí, do ponto de vista físico, se calcula lá a fórmula, então a filtração glomerular, é isso que a Denise diz que eu sou chato, mas se expressa isso matematicamente, então está ali um coeficiente de filtração que vai depender da permeabilidade calculada, do tamanho do glomérulo, etc. e tal, com essas forças físicas envolvidas. Então, ali, PC, a pressão capilar glomerular, menos a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, PB, e menos as pressões oncóticas ali representadas. Sendo que aquele último item ali da fórmula é um valor praticamente desprezível. Por que eu acho legal mostrar essa fórmula? Por que a minha chatice faz com que eu mostre essa fórmula? Porque esse é um diferencial do capilar glomerular. Quando a gente calcula pelo tamanho do capilar a quantidade de filtrado glomerular que se faz, a conclusão que se chega matematicamente é que o capilar glomerular é muitíssimo mais permeável do que os outros capilares. Então, essa barreira de filtração glomerular cria uma estrutura que é muitíssimo mais permeável do que qualquer capilar que vocês possam estudar no organismo, na perna, no intestino, onde vocês quiserem, né? No cérebro, todos os outros locais. Cada um tem as suas especialidades, mas em termos de permeabilidade, isso aí é cerca de 400 vezes, né? Botei aí para a gente ver. Como é que eles sabem que é 400 vezes? Porque eles medem a quantidade que tem de um lado, a quantidade que tem do outro, fazem as contas e chegam a esses números. Claro que a gente não vai chegar nesse extremo de chatice. Vamos adiante, pode passar a próxima. Bom, como vocês podem ver, e já devem estar imaginando do ponto de vista mecânico e físico, essa situação peculiar do capilar glomerular estar situado entre duas arteríolas faz com que as alterações de resistência dessas duas arteríolas vão ter efeito, obviamente, no filtro, né? Então, a arteríola aferente e eferente, se aumentarem o diâmetro ou diminuírem o diâmetro, imaginem uma situação em que a gente aumenta o diâmetro da aferente, que está representada ali à esquerda, e aperte um pouquinho, ou diminua, aumente a resistência da eferente. O que vai acontecer? A gente vai botar mais sangue para dentro do capilar glomerular e vai dificultar a saída. Vai aumentar a pressão, vai aumentar a filtração glomerular, obviamente. E aí, nesse
nessa figura, como é que o organismo joga com essas possibilidades? Através de várias substâncias, que são substâncias hormonais ou neurotransmissores ou prostaglandinas, etc., que, dependendo das necessidades do organismo, vão agir favorecendo ou dificultando a filtração glomerular, dependendo das necessidades do organismo, né? Então, imaginem uma situação em que, por algum motivo, a volemia do organismo diminui. A filtração glomerular, que é a função do rim, sempre em fisiologia, ou na grande maioria das vezes que vocês precisarem fazer algum raciocínio dentro da fisiologia para vocês entenderem, a gente pensa que o organismo sempre quer manter as funções o mais estáveis possível. Então, a filtração glomerular, a princípio, ela tem que ser mantida estável, sempre. Portanto, se a pressão arterial, lá por algum motivo, uma hemorragia, por exemplo, começa a cair a pressão arterial, o organismo vai fazer alguma coisa para tentar manter a filtração glomerular, assim como vai tentar manter a circulação cerebral, intestinal, etc. e tal. Como que o organismo pode lançar mão disso? De várias formas, né? Uma das mais eficientes é aumentar o diâmetro da arteríola aferente, através de substâncias vasodilatadoras. Outra maneira seria aumentar a resistência da eferente, através de substâncias vasoconstritoras, né? E dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Como é que vai fazer vasoconstrição do lado e vasodilatação do outro? Basta fazer uma distribuição de receptores para essas substâncias de forma diferenciada. Se vocês têm mais receptores para substâncias vasoconstritoras na eferente e menos na aferente. Então, obviamente que o efeito vasoconstritor vai ser mais na eferente. Então, é um sistema muito bem bolado, isso aí não há necessidade de decorar, são exemplos aí que estão nessa figura, né, para a gente entender como é que o organismo lança a mão. E isso vai ter uma importância super lá na frente, né, na liga, quando a gente falar sobre antihipertensivos, sobre vasodilatadores, sobre anti-inflamatórios, sobre o que pode causar a perda da função glomerular. Você já consegue imaginar, se eu uso uma substância vasoconstritora, ou uma substância vasodilatadora, ou se eu estou dependendo, isso que vocês têm que pensar, se a filtração glomerular está dependente de uma certa hemodinâmica glomerular, eu uso uma droga que atrapalha esse mecanismo hemodinâmico, eu posso perder taxa de filtração glomerular. Então, o que vocês têm que lembrar desse slide é o seguinte: várias substâncias vasoativas controlam a pressão do capilar glomerular para, fisiologicamente, tentar manter a taxa de filtração glomerular constante, independente das variações de volemia, de pressão, basicamente, né? Então, esse slide mostra que a pressão capilar glomerular é mantida, né, por alteração do calibre da arteríola aferente e eferente, que é mediada por várias substâncias vasoativas que os remédios que a gente usa interferem nessas substâncias. Gravem isso por enquanto. Porque talvez essa é uma informação que vocês não têm, né, mas a filtração glomerular é mantida nas 24 horas do dia muito estável. Tem muito pouca variação da filtração glomerular. Só para vocês terem uma ideia da importância disso, vou citar um exemplo assim que é corriqueiro, que é imaginem vocês um paciente idoso que usa um inibidor da enzima conversora da angiotensina. Já ouviram falar nisso na bioquímica? O captopril, o enalapril, né, substâncias inibidores da enzima conversora. Que, em resumo, qual é o efeito antihipertensivo dele? Diminuir a angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Com isso, baixa os níveis tensionais, por isso a utilidade desse antihipertensivo no tratamento da hipertensão. Perfeito.
Agora vamos olhar para o glomérulo. Olha lá onde está a angiotensina 2. Ela está lá em cima, em cima da arteríola eferente, lá no primeiro da linha. A com um número romano do lado 2 é a angiotensina 2. Então, vocês imaginem, se eu inibo a angiotensina 2, que é um vasoconstritor, eu vou estar diminuindo a resistência da arteríola eferente. Eu vou estar provocando, portanto, se eu diminuo a pressão da saída do glomérulo, eu vou estar provocando uma diminuição da filtração glomerular. Então, os inibidores da ECA, o enalapril, o captopril, etc., têm uma tendência a diminuir a filtração glomerular. Vejam bem. Agora, vocês imaginem uma situação corriqueira do posto de saúde lá, onde tem um velhinho usando... Olha quem está aqui, ó. Ô, Pedro. Senta aqui. Então, vocês imaginem uma situação bem corriqueira, que é um idoso usando um inibidor da angiotensina 2, da enzima conversora da angiotensina 2. Como todo paciente idoso, o que os pacientes idosos têm? Dói o joelho, dói as costas. O que eles usam para dor? Que vai na farmácia, compra, nem precisa de receita médica. Anti-inflamatórios. Olhem lá, à esquerda, na figura, ali embaixo, o efeito das prostaglandinas na arteríola aferente. Então, eles são vasodilatadores, né? Relaxantes da arteríola aferente, ou seja, as prostaglandinas aumentam o diâmetro da arteríola aferente e aumentam a filtração glomerular. Quando eu uso um anti-inflamatório, que é um inibidor das prostaglandinas, e por isso que ele funciona para dor, ele também diminui essa vasodilatação. Então, o velhinho que já está tomando o inibidor da angiotensina e que já tem a arteríola eferente dele não tão eficiente em manter a filtração, agora tem acrescido outro efeito farmacológico diminuidor da filtração glomerular. E é o dia a dia, a gente vê isso no consultório, vê na emergência e tal, paciente com perda da filtração glomerular, ou da função renal, ou, como vocês vão ouvir falar, insuficiência renal, pelo uso de anti-inflamatórios acrescentados a antihipertensivos, acrescentados a desidratação, daí o velhinho tem uma diarreia, alguma coisa, e pronto, insuficiência renal. Então, é importante a gente conhecer quando for usar medicações que mexem com essas substâncias e saber os efeitos lá no rim, né? Porque o efeito da angiotensina 2 na hipertensão, no coração, é completamente diferente, mas lá no rim tem esse efeito de mexer na filtração glomerular. Não são tantas substâncias assim, né? Mas são importantes da gente saber. Então, podemos passar, pode passar adiante, vamos continuar. Bom, então os determinantes da filtração glomerular, né? Então, pressão hidrostática da cápsula de Bowman, quando aumentada, diminui a filtração glomerular, pressão coloidosmótica do capilar glomerular, né? Então, aí está descrito alguns exemplos aí, né? A pressão coloidosmótica, ela, quando está aumentada, então, de novo, vamos botar um exemplo de um paciente com diarreia, né? Que ele perde basicamente pelos intestinos água. A pressão, a albumina está diluída em água no plasma. Se essa volemia está diminuída, as custas de diminuição de água, a concentração de albumina aumenta, porque a gente não perde a albumina na diarreia, perde só água. Portanto, a pressão coloidosmótica vai estar aumentada, diminuindo a filtração glomerular, o que é interessante para o organismo, porque ele já está perdendo água, não precisa perder mais água, então ele teria uma ação de diminuir a filtração glomerular, certo? Então, essa figura aí mostra esses exemplos. A pressão hidrostática da cápsula de Bowman, qual seria o exemplo patológico assim, importante de vocês saberem? Nas obstruções urinárias. Quando a gente obstrui o ureter, por qualquer motivo, um cálculo renal, um tumor, alguma coisa que obstrua o fluxo urinário, a urina já está formada, essa pressão dentro do sistema urinário vai se transmitindo até a cápsula de Bowman.
aumenta a pressão hidrostática da cápsula de Bowman e, dependendo da situação, pode até parar a filtração glomerular, como numa uropatia obstrutiva, né? Que possa ocorrer. Essa fração de filtração aí não é um conceito muito importante, é um conceito complexo e não é muito importante na filtração. A gente vai ver nas próximas figuras aí, vocês vão entender perfeitamente do que se trata. Pode passar o próximo. Então, como é que ocorre essa hemodinâmica, essa filtração glomerular? Então, a gente tem que imaginar que o capilar glomerular, situado entre as duas arteríolas, ele tem um comprimento, X, né, que está representado aí nessa figura, certo? A pressão, isso é um conceito fisiológico, esse vocês têm que aprender, tem que olhar, acreditar e entender. A pressão hidrostática do capilar glomerular em situações fisiológicas é mantida ao longo de todo o capilar glomerular. Ou seja, se vocês medirem bem no início do capilar glomerular, onde ele sai da arteríola aferente, e forem medir lá no final, onde inicia a arteríola eferente, o comprimento do capilar glomerular, a pressão hidrostática ao longo desse capilar é mantida igual, às custas desse balanço entre as resistências da arteríola aferente e eferente e de todas aquelas substâncias vasoconstritoras e fora os reflexos miogênicos das próprias arteríolas. Então, a pressão hidrostática é uma questão de honra para o glomérulo, é mantida estável, em condições, obviamente, em condições fisiológicas. Porém, a pressão oncótica não. À medida que vai ocorrendo a filtração ao longo do capilar glomerular, como a água vai saindo e a proteína vai ficando dentro do capilar glomerular, a pressão oncótica, obviamente, vai aumentando. Então, existe um conceito na fisiologia da filtração glomerular chamado equilíbrio de filtração ou desequilíbrio de filtração. O que é isso? O equilíbrio de filtração ocorreria numa situação no qual a filtração glomerular vai ocorrendo e a pressão oncótica dentro do capilar pulmonar chega no mesmo nível da pressão hidrostática. E aí, teoricamente, pararia a filtração glomerular, porque as duas se igualam, se lembram, né? Para fora, hidrostática, para dentro, pressão oncótica. Se a pressão oncótica aumenta muito, a filtração glomerular, então, cessaria. Isso é o equilíbrio de filtração. E o desequilíbrio de filtração é quando, num determinado fluxo glomerular, esse equilíbrio não chega a ser atingido. Então, desde o início do capilar até o final, vai estar ocorrendo filtração. Fisiologicamente, a maioria dos autores, embora não se saiba muito bem, porque isso aqui é uma coisa estudada na fisiologia, não se sabe muito bem, mas aparentemente, na maioria das situações fisiológicas normais do nosso dia a dia, a gente está naquela parte do equilíbrio de filtração. A gente chega a atingir o equilíbrio de filtração, então nas partes finais do capilar glomerular não chega a ocorrer filtração. Em situações de hipervolemia ou de hiperatividade do fluxo no capilar glomerular, situações de aumento do fluxo capilar glomerular. Exemplos claros disso é hipervolemia, gestação, hipertireoidismo. Então, nessas situações em que o fluxo capilar glomerular está muito aumentado, ocorre aquela situação lá do desequilíbrio, né? Ou seja, ocorre filtração glomerular ao longo de todo o capilar glomerular. O que faz um pouco sentido. Se vocês estão com uma hipervolemia, com uma filtração, vocês querem aproveitar todo o capilar glomerular para filtrar. Seria esse o raciocínio, assim, do ponto de vista fisiológico. E o contrário, vocês estão com um fluxo mais lento, vocês vão atingir o equilíbrio e parar de filtrar, porque provavelmente a volemia de vocês está mais desviada para um lado de menor volemia, né? Então, assim que ocorre a hemodinâmica glomerular. E esse é o conceito de equilíbrio de filtração, um conceito fisiológico. Vamos adiante. Pode, isso. Aquele ali da fração de filtração
Já entendeu que era para pular, muito bom. Muito bom. Não pode pular, pode pular. Esse aí que é um conceito que não é útil assim, para o raciocínio clínico, para isso que a gente está vendo aqui nessa aula. Então, aí, tá bem legal essa figura, mostra para vocês todas as possíveis situações do capilar glomerular, comparando arteríola aferente e eferente. Então, lá em cima, a arteríola aferente e eferente, dentro dos seus calibres normais, e quais os efeitos que vão ocorrer quando houver alteração nas resistências dessas duas arteríolas. Então, na figura seguinte, logo abaixo, na segunda linha ali, o que a gente tem? Um aumento do diâmetro ou uma diminuição da resistência na arteríola eferente, certo? Bom, se a saída está muito facilitada, a pressão no capilar glomerular vai tender a cair. Então, ocorre uma diminuição da filtração glomerular às custas de uma diminuição da pressão hidrostática no capilar glomerular. Exemplo prático disso, aquele exemplo do velhinho que eu dei para vocês, com o uso de um inibidor da angiotensina 2, captopril, enalapril, bloqueador receptor da angiotensina, qualquer um desses. O que eles vão fazer? Eles vão bloquear a ação da angiotensina, que é um vasoconstritor que age especialmente na arteríola eferente. Então, essa seria a situação que se encontra um glomérulo. Então, ele tem uma tendênciazinha, a gente até nota em determinadas situações clínicas, no uso desses inibidores, uma certa diminuição da filtração glomerular quando a gente mede. Se vocês tiverem curiosidade, pegarem a bula lá do captopril, do enalapril, vocês vão ver isso lá. Vai estar lá escrito: cuidado, paciente lá que tem alteração da função renal, pode ocorrer diminuição da filtração glomerular, aumento da creatinina, etc., que são os marcadores. Segunda situação, ali na terceira linha, tem uma representação ali do que acontece quando a gente faz uma vasodilatação da arteríola aferente. Notem que a arteríola aferente ali está vasodilatada. O que vai acontecer? Vai aumentar o fluxo para dentro do capilar glomerular, a arteríola eferente está do mesmo calibre, entra mais, está saindo a mesma coisa, aumenta a pressão dentro do capilar glomerular. Bem fácil de imaginar. O que ocorre? Aumento da pressão hidrostática do capilar glomerular, aumento da filtração glomerular. Situação clínica em que isso acontece? Quando a gente usa um antihipertensivo para o tratamento da pressão arterial, por exemplo, um bloqueador do cálcio, que é outro grupo de antihipertensivos que são classicamente vasodilatadores. Ocorre exatamente essa situação. Terceira situação ali que acontece. Dilatação, novamente, uma dilatação mais exagerada ali da arteríola eferente, né? Seria o uso de duas medicações, etc. e tal. Então, o que vai acontecer novamente? Diminuição da filtração glomerular, diminuição da pressão capilar glomerular. E o exemplo, o último exemplo, mesma coisa também, quando a gente provoca, pelo somatório de duas substâncias, uma maior dilatação da arteríola aferente. Por exemplo, usa um bloqueador do cálcio mais um nitrato, por exemplo, que causaria uma potencialização maior. Então, aí é bem um raciocínio que vocês têm que fazer, especialmente quando aplicar isso aí, geralmente em questão de prova, de residência e tal, as pessoas usam, a pessoa que está perguntando vai utilizar os conhecimentos de vocês de bioquímica, de farmacologia, aplicados aqui à filtração glomerular. O que aconteceria se a gente associasse... E a clínica, né? E a clínica. Essa é a coisa do teste de progresso, né? Saca a história do teste de progresso? Um aluno do 2º ano, ele tem que saber responder baseado na fisiologia. Um aluno do 5º, 4º ano, ele tem que saber porque ele já fez farmaco. E o aluno da clínica tem que associar as coisas, né? Por isso que é tão importante, por isso que é tão útil, mesmo em tempos de pandemia, estudar, né? Esse aqui é um exemplo, né? Que lá na prova ele vai perguntar um paciente idoso que usa anti-inflamatório, que usa inibidor da ECA, não sei o quê, e daí ele faz uma pergunta relacionando o mecanismo farmacológico com a fisiologia, né? Então,
Só para alegrar vocês, que vocês estão indo devagarzinho aprendendo, né? Passa aí, Nadine. Muito bem. Então, aí o mesmo assunto que a gente já conversou nas figuras anteriores, só mostrando de novo aquela coisa do equilíbrio de filtração e aí o que mostra, na realidade, a velocidade do fluxo através do capilar glomerular em situações em que o fluxo está aumentado, que a gente não atinge aquele ponto de equilíbrio. E o contrário, quando o fluxo está mais diminuído, que mostra na figura à esquerda, de quem está olhando de frente à figura, a linha vermelha praticamente encosta na amarela, então lá no finzinho do capilar praticamente não ocorre filtração glomerular. Vocês entenderam isso? É como se a gente pegasse uma alça capilar e esticasse, né? Então vai ter uma filtração X, por causa de uma pressão X no início, lá no fim da mesma alça, né? Mas o que importa, né, ao fim e ao cabo, é que nessa alça capilar vai haver uma filtração X, né? E esse somatório da filtração de cada glomérulo, de cada néfron, vai dar essa taxa de filtração glomerular por ml por minuto, né? Que o Eduardo falou lá no início, em torno de 100, 120 ml por minuto, que os glomérulos somados de ambos os rins proporcionam para a economia doméstica, né? Muito bem, podemos passar adiante. Os determinantes da filtração glomerular. Então, tá. Então, aqui, o que é uma coisa relativamente importante de mostrar é que tudo isso que a gente conversou também existem limites, né? E na filtração glomerular, por exemplo, a constrição ou a dilatação da arteríola aferente sempre vai ter um só efeito. Se vocês diminuírem a pressão, ou aumentarem a resistência, ou diminuírem o calibre da arteríola aferente, sempre o resultado vai ser uma diminuição da filtração glomerular. Se, em relação à arteríola eferente, existe um jogo duplo aí. Se vocês pararem completamente, fizerem uma vasoconstrição total da arteríola eferente, é claro, para o fluxo sanguíneo no capilar e para a filtração glomerular. Mas até um determinado ponto que vocês vão aumentando a resistência da arteríola eferente, vocês vão estar aumentando a filtração glomerular. Então, qual é a noção prática disso, né? É que, por exemplo, num paciente com um choque, que lançou mão de todos os seus recursos para manter a pressão arterial, doses altas de adrenalina, noradrenalina, ele está fazendo enorme vasoconstrição da arteríola eferente, para tentar manter a filtração glomerular. Mas chega um ponto de que a isquemia ou a causa do choque não é corrigida e tal, que a filtração glomerular vai parar. Seja porque a arteríola eferente se contraiu completamente, seja porque a pressão que entra pela arteríola aferente não tem um nível grande. Mas nas fases iniciais, às vezes a gente chega lá e está um paciente com hipotensão, com a pressão baixa, está com frequência cardíaca alta, a gente nota que ele está sob efeito do sistema simpático, né, liberando aqueles neurotransmissores, e está com a função renal preservada, a filtração preservada. Às custas de quê? De vasoconstrição da eferente. Então, esse é o típico momento para vocês não mexerem com a arteríola eferente desse paciente. Por exemplo, usar um inibidor da ECA, por exemplo, seria um momento em que vocês poderiam prejudicar o paciente do ponto de vista da função renal. Que é quando a taxa de filtração glomerular é dependente da constrição da eferente, né? Então, toda vez que cai a pressão por depressão, desidratação, por choque, ou por hemorragia, por choque hipovolêmico e tal, quando cai a chegada de sangue no glomérulo, a primeira coisa que o organismo faz é contrair a eferente para manter a taxa de filtração. Então, nesses pacientes cuja taxa de filtração glomerular
Então, o paciente dependente, politraumatizado, paciente cirrótico, hemodinamicamente instável, paciente hemodinamicamente instável, ou como eu costumo dizer, o paciente CACO, paciente criticamente doente, tem que pensar que a taxa de filtração glomerular, portanto, a função renal, está mantida por vasoconstrição da arteríola eferente. Esse paciente que a gente deve cuidar tudo que seja hemodinamicamente ativo, né? Tudo que mexa com a hemodinâmica do sistêmica, né, do organismo todo, e da hemodinâmica local. Então, esse paciente que tem que ter muito cuidado com o equilíbrio hidroeletrolítico, né, com os volumes que a gente dá, com as drogas que a gente usa, porque esse paciente está dependente dessa hemodinâmica local aí do rim para manter a taxa de filtração glomerular. Então, a ideia prática é a seguinte: um paciente criticamente doente, cardiopata, né, nefropata, idoso, usando várias medicações que mexem com a hemodinâmica, portanto, hipertenso, diabético, né, por consequência, esse paciente a gente tem que ter muito cuidado com o uso de medicação que mexe nisso. De que nós estamos falando? Anti-inflamatórios e antihipertensivos. Tem que pensar muito bem, né, para ver se a gente não está alterando essa hemodinâmica local e não vai prejudicar a função renal. Deu para entender? Então, deve-se usar com cuidado. Deve-se usar. Não é que não deva usar. Os inibidores da ECA são talvez os principais, as medicações que mais causaram benefício para os pacientes hipertensos nas últimas décadas, mas com cuidado. Tem que se usar com cuidado. E outra coisa que sempre me perguntam os alunos de fisiologia, assim, e no normal, nós demos vários exemplos patológicos agora, mas normal. Se vocês forem na academia agora e andarem numa esteira lá, a pressão de vocês vai subir. E aí, como é que fica minha filtração glomerular? Minha pressão saiu lá de... Vocês devem ter uma pressão aí, olhando pela carinha de vocês, em torno de 100 por 60, 110 por 60. Vocês fazem o exercício lá, termina o exercício, vocês forem medir a pressão, vai estar lá, 140, 150 por 90, por efeito do exercício, adrenalina, etc. E aí, a filtração glomerular, como é que ela está? Exatamente a mesma. Vocês estão em condições fisiológicas, vocês não estão usando nenhum mecanismo de compensação nem nada. Como que isso ocorre? Como é que pode uma pressão de 140 eu filtrar a mesma coisa que quando eu estava com uma pressão de 100, quando eu estava dormindo? Porque a arteríola aferente principalmente, ela regula o seu calibre de acordo com a pressão arterial. No momento que aumenta 10 milímetros de mercúrio da pressão arterial e ela se estica um pouquinho mais, se estira, né, as próprias células musculares da parede da arteríola aferente vão se fechar um pouquinho. E o contrário, quando a pressão baixa, elas automaticamente se dilatam um pouquinho. De modo que a arteríola, a filtração glomerular em condições fisiológicas é mantida em níveis estáveis. Isso é importante de saber também. E a outra coisa que vocês sempre perguntam, em algum momento vocês perguntam, mas se eu tomar um vasodilatador, ou, por exemplo, pacientes normotensos que usam o inibidor da ECA ou que usam o inibidor da angiotensina 2, do receptor da angiotensina, como, por exemplo, diabéticos, né? Os diabéticos, mesmo normotensos, tem uma tendência a gente começar a usar precocemente esses remédios, porque eles preservam função renal. O que acontece se um de nós tomar um captopril? Talvez a pressão baixe um pouquinho, né? Mas logo em seguida todos esses mecanismos, tanto sistêmicos quanto locais, fisiologicamente, a filtração glomerular e a própria pressão arterial vai se manter estável. Vocês entendem? Isso também é uma noção importante. Sempre perguntam, mas se eu tenho pressão normal, beta-bloqueador, por exemplo, né? Vocês já sabem o que é o beta-bloqueador. Tem outras indicações para beta-bloqueador, que não são para tratar a pressão. O que vai acontecer? Nada em relação à taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque o rim tem essa capacidade de ajustar aqui e ali para manter, isso é legal que o Eduardo falou,
a hemodinâmica renal sempre tende a manter a taxa de filtração glomerular constante. Lembra que eu brincava com vocês por que a gente não urina de noite? Ah, porque cai a pressão, porque cai a taxa de filtração glomerular, vocês lembram disso? Não, não cai a taxa de filtração glomerular. Depois nós vamos voltar a isso nas próximas aulas, né? A taxa de filtração glomerular é constante. A gente não urina de noite pelos mecanismos de concentração de urina que não tem nada a ver com a filtração glomerular, né? Dentro de limites, então, assim funciona também a circulação cerebral, ou da ponta do dedo, ou dos intestinos, como o Eduardo está dizendo, né? Mas a autorregulação da circulação cerebral, que é muito importante, também se mantém, né? Lembra que eu dou um exemplo para vocês, se entra um pitbull na sala, ou uma serpente marinha, né, Pedro? Aparece uma serpente marinha que nós estamos tomando banho, a gente leva um susto e sobe a pressão, ou vasoconstrita, tal coisa, a circulação cerebral, pelos mecanismos de regulação que são parecidos, né? Ou a taxa de filtração glomerular se mantém constante. Isso também é pegadinha de prova, né? Em condições fisiológicas. Como o Eduardo disse, se tu for aumentando a pressão, ou diminuindo a pressão, fora dos padrões, que é bem largo, né? Nós vamos mostrar isso. Né? Fisiológico vai acabar caindo. Né? Isso que a gente está falando é o mecanismo de autorregulação da circulação renal, que existem dois sistemas no nosso organismo em que isso adquire uma importância, que é o cérebro e o rim, por motivos diferentes. O rim para manter sempre igual a filtração glomerular, e o cérebro por ser um tecido que tem muita vascularização, num lugar fechado. Num lugar no crânio, né, que está fechado. Ele não pode se expandir. Praticamente não tem interstício, ele não pode inchar. Cérebro inchado é coma, né? Então, ele não pode inchar. Então, imagine, se vocês vão lá para a academia e aumenta a pressão em 20 milímetros de mercúrio, ou como a Denise falou, um susto, uma coisa, a pressão a circulação cerebral ia aumentar e vocês iam ter edema cerebral a cada momento. Então, é necessária a autorregulação cerebral, que quando não está funcionando, fica uma bagunça, como acontece no traumatismo crânioencefálico, meningite... Na emergência hipertensiva. Vamos adiante. Vamos adiante. Então, fatores que podem diminuir a filtração glomerular. Então, uma listinha aí, acho que vocês podem ler isso aí depois, não precisa, vai ficar repetitivo se a gente ler, pode passar para o próximo. E aí o fluxo sanguíneo renal. Então, isso é uma característica também única do rim. Por quê? O que acontece com o rim? À medida que a gente aumenta o fluxo sanguíneo renal, o rim vai ter que, como a gente falou lá, 20% é filtrado. Se você aumenta esse fluxo, vai aumentar um pouquinho a filtração. Apesar dela ser, ela é uma filtração mantida constante, mas com pequenas variações, óbvio. E qualquer variação em 180 litros para uma pessoa de 70 quilos é muito. Então, se a gente aumenta o fluxo sanguíneo renal, o rim vai ter que reabsorver depois nos túbulos, que é a próxima aula, né? Essa água e esses eletrólitos. Isso se dá à custa de gasto de energia. Portanto, o rim tem essa relação de fluxo sanguíneo com consumo de oxigênio. Quanto mais vocês mandarem sangue para o rim com oxigênio, mais o rim vai consumir. Nos outros órgãos, isso não acontece. Se vocês vão aumentando o fluxo para o músculo, por exemplo, chega um ponto que aquela linha que está oblíqua ali se torna um platô, porque o músculo já está com o oxigênio que ele precisa e não vai trabalhar mais se vocês aumentarem o fluxo. E vai tirar menos até, né? Isso é uma capacidade específica do rim. Pode passar a próxima. Uma curiosidade, assim, não tem grande utilidade clínica também. Bom, o controle fisiológico da filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal. Então, quais são os sistemas, né, que estão envolvidos no controle da filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal? Então, sistema simpático tem pouca influência em situações normais. Então, na fisiologia, o sistema simpático está atuando pouco na arteríola aferente e na arteríola eferente.
E no sistema simpático, os mediadores seriam a norepinefrina, epinefrina e endotelina, são vasoconstritores. A angiotensina 2 é uma substância presente fisiologicamente, né? E ela causa uma vasoconstrição preferencial nas eferentes, como eu já tinha falado. As arteríolas aferentes, elas são como que protegidas por vasodilatadores, que são as prostaglandinas e o óxido nítrico, e as eferentes são sensíveis à angiotensina 2. Isso resulta, então, numa manutenção da filtração glomerular em situações em que há diminuição de pressão e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o que a gente tem que imaginar é que em condições fisiológicas, existe um pouquinho de angiotensina 2 fazendo um certo grau de resistência na arteríola eferente e existe um funcionamento de vasodilatadores na arteríola aferente. À medida que a gente sai do fisiológico, a filtração glomerular fica mais dependente disso. Então, uma pessoa que está desidratada por diarreia, por vômito, por insolação, desidratação, hemorragia, seja o que for, passa a ficar dependente da elevação da angiotensina 2. E por que a angiotensina 2 não causa vasoconstrição na aferente, que causaria diminuição na filtração? Porque a aferente é protegida, porque tem menos receptores e porque ela é sensível à ação de vasodilatadores. Então, a gente está lá com as prostaglandinas fazendo vasodilatação da arteríola aferente e a angiotensina 2 fazendo constrição da eferente, mantendo a filtração glomerular. E o fluxo sanguíneo renal, claro. Podem continuar. Bom, isso que a gente tinha conversado um pouquinho antes, agora está mostrado na forma de gráfico, né? Então, lá em cima está a representação dessa autorregulação do fluxo sanguíneo renal. Qual é o objetivo? Manter a filtração glomerular. Então, se vocês notarem ali os números, né? No intervalo de pressão arterial média, entre 75 até 160, pressão arterial média seria a somatória da sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. Não é bem somar a sistólica com diastólica dividido por 2. A diastólica tem um efeito maior na pressão arterial média. Então, numa pressão arterial média, e se vocês fizerem um exercício aí com 120 por 80, que é o normal, vocês vão ver que a pressão arterial média vai dar próxima a 90. Então, a pressão arterial média de 75 até 160, a filtração glomerular praticamente não se altera. Por quê? Porque à medida que a pressão vai se deslocando à direita ali do gráfico, a arteríola aferente vai se estirando e reagindo com vasoconstrição, para evitar que esse aumento de pressão se transmita diretamente aos capilares glomerulares. Então, isso chama-se autorregulação do fluxo sanguíneo renal, cujo objetivo é manter a filtração glomerular. Isso é um conceito bem importante e praticamente, assim, ele só existe, ele é útil, vamos dizer assim, é mais importante no rim e no cérebro, do ponto de vista de fisiologia, assim, para vocês conhecerem. Bom, agora vem um assunto um pouquinho, vou ter que botar um pouquinho de atenção, vocês já devem estar meio cansados aí com a aula, mas é um reflexo de diminuição ou aumento da filtração glomerular que a gente chama dos mecanismos de feedback, né? Existem 2 mecanismos de feedback, o mecanismo túbulo glomerular e o glomérulo tubular. Vou explicar os dois agora para vocês. O mais bonito, sem sombra de dúvida, é o túbulo glomerular. Por quê? Porque ele é bonito desde a histologia, a anatomia e culminando com a fisiologia. Então, vocês se lembram lá da fisiologia desse aparelho justa glomerular. Justa quer dizer perto do glomérulo, né? O que é o aparelho justa glomerular? O glomérulo tem um polo, que é por onde entram as 2 arteríolas, aferente e eferente. Elas entram juntas num polo do glomérulo. E entre as duas, entre a arteríola aferente e eferente, existe uma porção do túbulo distal que se encontra entre as duas. E os histologistas notaram isso antes até do que os fisiologistas. E claro que isso tinha que ter uma razão.
Mais tarde, se determinou e se viu que o conteúdo de água e eletrólitos que chega no túbulo distal, né, de alguma forma, influencia na filtração glomerular. E isso é o feedback túbulo glomerular. Como que ele funciona? À medida que existe uma maior quantidade, por exemplo, parece, não se tem absoluta certeza, mas parece que o estimulador, a substância pela qual essa porção do túbulo distal é sensibilizada, parece que é o sódio. Então, imaginem, numa situação em que o sódio que chega no túbulo distal aumenta, a mensagem que esse túbulo distal manda para o glomérulo, que está ali pertinho, arteríola aferente e eferente ali, é que a filtração diminua. Então, ele aumenta o sódio ali, ele aumenta um pouquinho a produção de renina, causando vasoconstrição da arteríola aferente. Esse mecanismo de feedback túbulo glomerular, ele é efetivo mais na arteríola aferente. Se a situação ultrapassa, esse estímulo é mantido por muito mais tempo, a arteríola eferente também participa. Essa porção ali que vocês estão vendo ali da arteríola aferente possui algumas células ali diferenciadas, que são chamadas células granulares, que são as células do rim que produzem renina. E a renina, vocês sabem lá da bioquímica, né? Renina vai gerar angiotensina 1 lá no fígado, que vai gerar angiotensina 2 nos pulmões, e a angiotensina 2 é um hormônio que circula e que vai ter um efeito lá na arteríola eferente. Mas esse feedback túbulo glomerular funciona em loco ali também, local. E o efeito é esse, aumentar ou diminuir a filtração conforme a maior ou menor concentração de sódio no túbulo distal, aumentando ou diminuindo a produção de renina e o efeito direto que ela tem ali na arteríola aferente. Então, se ocorrer maior quantidade de sódio, a tendência vai ser a arteríola aferente se contrair. Se houver diminuição na concentração de sódio, a arteríola aferente vai tender a aumentar. Se postula que tem outros neurotransmissores ali, adenosina, etc. e tal, mas isso não é muito bem definido ainda. Mas se sabe dessa estrutura e tal. Essas células diferenciadas ali do túbulo distal tem uma constituição histológica diferente, é chamada mácula densa, que são essas células que estão em contato com as duas arteríolas aferente e eferente. E as células produtoras de renina que estão logo ali são células granulares que pertencem à arteríola aferente. Então, esse é o feedback túbulo glomerular, ou seja, uma informação do túbulo causa uma regulação na filtração glomerular. Pode passar adiante. Esse é um mecanismo bem local. Então, aí tem um resumozinho desse feedback túbulo glomerular. Então, imagine uma situação em que ocorra diminuição da pressão arterial, isso vai causar uma diminuição na pressão hidrostática capilar, que vai causar uma diminuição da filtração glomerular, que é sentida na mácula densa por uma menor quantidade de sódio, né, que vai aumentar a produção de renina, que vai levar à produção de angiotensina 2, em última análise, está resumido aí, angiotensina 1, 2 e tal, que vai lá provocar um aumento na pressão hidrostática glomerular de novo, às custas do aumento da pressão arterial. E o contrário, né, diminuindo a resistência da arteríola aferente, né, no outro lado da figura. Então, esse é o feedback túbulo glomerular. O órgão sensitivo, nesse caso, seria a mácula densa, lá as célulazinhas do túbulo distal, localizado entre as duas arteríolas de cada glomérulo. Agora, imaginem 1 milhão de glomérulos, imagina a potência disso no organismo. Vamos adiante.
Bom, e existe ali, eu botei uma figurinha ali para acrescentar, o feedback glomérulo-tubular. O que é o feedback glomérulo-tubular? O feedback glomérulo-tubular nada mais do que aquelas forças de Starling que vocês estudaram nos capilares do resto do organismo. Se ocorre um aumento da filtração glomerular, ocorre um aumento da pressão oncótica dentro do capilar glomerular. Uma coisa que a gente não mostrou aí nas figuras, e vocês vão ver agora, porque é mais importante na aula seguinte, lá quando vocês virem os túbulos e tal, os capilares peritubulares, os capilares que estão em volta dos túbulos renais, eles são ramos da arteríola eferente. Então, quando na circulação do rim, os capilares peritubulares, que são quem oxigenam as células, os túbulos, os rins, etc., tem que ser ramos, aqueles capilares têm que ser ramos de alguém. E eles são ramos da arteríola eferente. E a arteríola eferente é a arteríola que está depois da filtração glomerular. Portanto, é uma arteríola que tem uma pressão oncótica muito mais alta. Por quê? Para justamente lá nos túbulos ela exercer essa pressão oncótica para reabsorção daquilo que foi filtrado. Esse é o feedback glomérulo-tubular. Em situações em que essa pressão oncótica está mais alta, a reabsorção tubular vai ser maior. Então, é o efeito do glomérulo, da filtração glomerular, sobre a reabsorção tubular. Por isso que é chamado glomérulo-tubular. E o túbulo glomerular é aquele da mácula densa, que são os dois mecanismos de feedback fisiológicos que existem no rim. Vamos adiante. Que aí nessa figura não tinha mais nada para... Esse foi o último slide. Isso aí. Então, do ponto de vista de filtração glomerular, assim, o que é importante saber, né? Na divisão que eu tinha feito das minhas aulas aqui, talvez coubesse a gente fazer aqui depois como é que se mede a filtração glomerular. Mas eu acho que por isso que eu depois falei. Dos túbulos e tal, né? Mas aqui, fazendo assim um resuminho do que a gente viu hoje, né? Gravar, assim, do ponto de vista de fisiologia, que a filtração glomerular é uma situação que se mantém estável em condições fisiológicas, que ela é determinada por uma situação peculiar da anatomia do rim, que é um sistema capilar interposto entre dois sistemas arteriais, uma arteríola eferente e eferente, é o único lugar em que isso acontece, né? Ficar bem claro as forças que direcionam a filtração glomerular, ou seja, a força hidrostática do capilar glomerular e a pressão oncótica do capilar glomerular, que são as principais. Fazer um raciocíniozinho, aquele que a gente mostrou nas figuras, do que acontece quando a arteríola aferente se dilatar, se contrair e a eferente da mesma forma, e tentar relacionar isso aí com situações clínicas. E, obviamente, o feedback do túbulo glomerular e glomérulo tubular é um conhecimento básico da fisiologia, importantes na fisiologia. Nas patologias, ele não é tão importante quanto o controle da circulação renal, né? Renina, angiotensina, aldosterona, etc. Muito bem, saber desenhar, né, a estrutura, né, saber desenhar a estrutura, porque as coisas vão, né, saber desenhar a estrutura renal, como a gente falou teve a aula passada, foi a estrutura renal macro, micro, todas os aumentos, né, saber desenhar a estrutura, porque vai voltar sempre, né, então desenhar a estrutura, desenhar a barreira de filtração glomerular, saber os determinantes da filtração glomerular, os fatores que alteram esses determinantes. Ok, vamos abrir aí, a gente já passou um pouco da hora, vamos abrir 10 minutos para vocês perguntarem, mas eu queria, depois a gente encerra, daí, Bárbara, fica um pouquinho que eu queria sugerir, enquanto o Eduardo estava falando, eu pensei numa coisa. 10 minutinhos aí, moçada. Beleza, prof. Então, gente, podem ficar à vontade, quem tiver alguma dúvida, que quiser mandar no chat ou abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade.
Tenho uma dúvida, na verdade é mais uma curiosidade mesmo. Primeiro, queria agradecer pela aula, foi maravilhosa, essa dupla, meu Deus, excelente. Eu fiquei curiosa sobre essa questão do nome de cápsula binária. Tem alguma coisa que justifica esse nome? Urinária. Urinária? Ah, eu ouvi binária. Urinária. Então, o Eduardo falou em cápsula de Bauman, né? Conversei com você sobre os epônimos. É legal gravar, né? Cápsula de Bauman, espaço de Bauman ou espaço urinário. E o corpúsculo de Malpighi, né? Eu nunca esqueço de dizer, o corpúsculo de Malpighi é o glomérulo e a cápsula, né? Por conta da história da medicina. Depois a Bárbara vai fazer um anúncio aí também antes de terminar. Urinária, Nadine. Ah, então tá bom, obrigada. Também tem uma pergunta, também queria agradecer pela aula, né, do Eduardo, da Denise. Muito bom, muito show mesmo. A minha dúvida é a seguinte, assim, eu posso... deixa eu ver como é que eu vou pensar para falar. É que, pelo jeito, aqui vendo pelo feedback, como está estruturado, a gente tem uma maior como é que eu vou dizer? Inclinação para a arteríola aferente se dilatar e a eferente se contrair, né, para, em casos de diminuição da pressão arterial, manter a filtração glomerular constante. Então, e o Eduardo falou ali sobre os receptores, então isso tem a ver com os receptores que estão em cada tipo de arteríola, né, para que os fármacos agem os fármacos e as outras enzimas e hormônios agem diferente intensidade nas duas. A minha pergunta é o seguinte, como? Substâncias vasoativas, é um bom termo. Isso, exato. Minha pergunta é a seguinte, então, em uma condição fisiológica ou não, de aumento de pressão arterial, hipervolemia ou aumento de pressão arterial, isso é mais perigoso para o rim, por não ter o mecanismo compensatório dele não ser tão especializado para isso? Então, se vocês forem estudar hipertensão, pegarem o capítulo de hipertensão lá do Harrington, do Cecil e tal, vocês vão ver que os órgãos-alvo da pressão arterial, né, são cérebro, fundo de olho, os olhos, né, os rins, né, e o coração, por coisas diferentes, de formas diferentes, né, mas no rim, qual é a razão? O glomérulo, por isso que a gente fala de hipertensão. Então, quando a pressão arterial sai dos níveis normais. Nas situações fisiológicas, o capilar glomerular é absolutamente protegido dessas variações de pressão que ocorrem no dia a dia. A maioria dos mecanismos fisiológicos, dentro da fisiologia, está tudo funcionando normal, é vasoconstrição e vasodilatação da arteríola aferente. Começa com um reflexo daquela autorregulação do fluxo glomerular, independente de vasodilatadores, independente de qualquer substância vasoativa, como a Denise falou. Existe um reflexo que é chamado reflexo miotônico, que é o reflexo que é responsável pela autorregulação do fluxo sanguíneo renal. O que é esse reflexo? Qualquer músculo, quando estirado, e os músculos lisos dos vasos têm essa característica, dos vasos de todo o organismo, mas lá a arteríola aferente também, quando ele é estirado, ele reage com uma contração. Ou seja, quando a gente estira o vaso e aqueles filamentos das células musculares, actina e miosina, se distendem ou se estiram, há liberação de cálcio naquelas células e ela reage se contraindo, né? Então, quando aumenta a pressão arterial e causa esse estiramento, ela automaticamente ocorre uma vasoconstrição, isso em condições fisiológicas. Em condições patológicas, né, uma crise hipertensiva, a pressão ultrapassou os limites e tal, daí geralmente existe lesão, às vezes, e se a autorregulação não controla e essa pressão é transmitida para os capilares
os capilares glomerulares, eles rapidamente esclerosam e tal, que é o que a gente vê nos rins de hipertensos crônicos e tal, né? Rins esclerosados, ou seja, eles perdem a sua função. Algumas patologias, como a nefropatia diabética, uma das coisas que caracteriza a nefropatia diabética é eles perdem essa regulação de proteger os capilares glomerulares e evoluem para uma esclerose glomerular, né? Só falar uma coisa que a hipertensão, sempre vocês têm que pensar na hipertensão aguda, né? Como uma emergência hipertensiva, por exemplo, uma criança, a gente conversou sobre isso em algum momento, uma criança que tem 10 por 6, 100 por 60, e faz uma doença hipertensiva e vai a 160 por 100. Então, isso vai ter um efeito agudo sobre. E a outra coisa é a hipertensão crônica, que é essa hipertensão essencial, hipertensão de muitos anos. São mecanismos diferentes de lesão no rim, né? Então, a coisa hemodinâmica da emergência hipertensiva é essa falta, essa sobrecarga que sobrepassa os mecanismos de regulação. Nós vamos ver isso quando a gente vê... Se tu pegar aquele gráfico da autorregulação, que tem aquela subidinha, depois tem o platô, que fica entre 75 e 160 da pressão arterial média. Se tu trouxer a crise hipertensiva é quando tu ultrapassa esses limites. Para o outro lado, então, tem o lado da crise hipertensiva, como a Denise falou. Uma das características da crise hipertensiva numa criança, por exemplo, é a convulsão. Por quê? Porque ultrapassou, começa a edemaciar o cérebro lá e acontece isso. E para o lado de cá, para o lado esquerdo da autorregulação, é a hipotensão que saiu do controle também. Ou seja, por uma hemorragia, por exemplo, um choque hemorrágico, bom, daí o fio para de filtrar, não tem pressão, por mais que a arteríola aferente se vasodilate, o coração não está mandando volume suficiente, né? Ou um infarto, ou outra situação, obstrução arterial. Então, isso agudamente, né, Rodrigo? Cronicamente, porque o problema da hipertensão, que é uma aula que certamente mais de uma sobre hipertensão vai ter que rolar na liga, né? O problema da hipertensão arterial, sistêmica, idiopática, primária, a longo prazo, é, ao fim e ao cabo, esclerose, como o Eduardo falou, né? Pensar assim, esclerose significa, envelhecimento significa estragar, né? Então, o paciente diabético, o paciente hipertenso crônico, ele vai estragar estruturalmente, esclerosar, né? Essa estrutura maravilhosa aí, né? Então, ele vai perdendo cronicamente toda a capacidade de permeabilidade, de autorregulação, de número de glomérulos, né? Os glomérulos são puros vasos, né? À medida que esclerosam os vasos, esclerosam os glomérulos, né? Daí as patologias vão variar um pouquinho, né? Se vocês pegarem lá no rim de um hipertenso, o rim vai ter glomérulos esclerosados, no hipertenso crônico. No coração, vocês vão ter que ter uma hipertrofia do ventrículo esquerdo e possivelmente uma incidência muito maior de lesão das coronárias, por lesão do endotélio das coronárias, né? Então, obstrução, que leva a infarto e tal. E no cérebro, vocês vão notar vasos também com uma maior tendência a acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, né? E porque cada local vai ter, dependendo da sua função e da característica dos seus vasos, uma consequência desse aumento da pressão. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Não, vou parar de gravar aqui, então. Então, parou?